Kelly é uma corredora, e logo no começo do filme ela participa de uma competição em que ela fica em segundo lugar. Ela tem um pai chamado James e uma irmã mais nova chamada Abby. A mãe da Kelly tinha falecido em circunstâncias trágicas. É dito que pouco antes de morrer ela estava se comportando de maneira estranha, inclusive. Desde a morte da mãe, Kelly se tornou uma jovem muito responsável que cuidava de sua irmã e dos afazeres da casa. O pai dela finalmente havia conhecido uma mulher e agora a coisa estava indo para um novo patamar, já que James convida a mulher para ir morar com ele e suas filhas. O nome da mulher no caso é Robin. Kelly parece ter ressalvas quanto ao relacionamento de seu pai com essa mulher. A situação também era delicada por causa da inevitável sensação daquela mulher estar substituindo o lugar da mãe delas. De todo jeito, Robin vai morar com James e suas filhas. Há uma evidente estranheza entre a Robin e a Kelly. Quanto à mais jovem, Abby, ela também tinha suas questões, porque ela ficava falando com um amigo imaginário. O que é algo que é sempre assustador, não é? Se eu tiver um filho e ele começar a falar com algum amigo imaginário, eu jogo ele no lixo. Enfim, a família faz um jantar para comemorar a chegada da nova integrante da família e de novo o clima é de estranheza, porque a Robin coloca um ingrediente na comida que Kelly não gostava e quando eles vão brindar, Robin quebra o copo, criando outra situação desconfortável. A corredora também tinha um amigo de escola que gostava dela chamado Todd. Ele inclusive dá em cima da Kelly bastante, mas ela rejeita as investidas dele. Outro fator que cria uma animosidade entre Kelly e Robin é o fato de Robin começar a ocupar as funções que a jovem exercia e que ela gostava de fazer. Tarefas da casa, como fazer o café, buscar a Abby na escola, etc. Por um lado, poderia parecer que Robin estava tentando tirar essas obrigações de Kelly para que ela ficasse livre para viver como uma jovem normal, só que Kelly sentia como se Robin estivesse usurpando seu lugar de alguma forma naquela família. E fica dúbio se Robin estava fazendo isso de maneira inocente ou porque queria criar algum tipo de conflito. Um dia a família faz uma venda de garagem e eis que aparece Bernard, que era o avô por parte de mãe de Kelly e Abby. A corredora se sente incomodada ao ver um antigo colar que pertencia à sua mãe entre as coisas que seriam vendidas. Robin diz que jamais colocaria ali se soubesse disso e pede desculpas. Kelly pega o colar para si. Mais tarde, outra razão que cria um leve conflito é o fato de Robin criar um presentinho para Abby para fazer com que a pequena se lembrasse de sua mãe. Kelly se irrita pois não achava que a mulher tinha direito de fazer isso sem falar com o resto da família. Mas Robin diz que tinha falado com o pai das meninas sobre isso e que ele não tinha visto problema nenhum. Nessa situação fica claro que a corredora estava sendo meio implicante com a Robin. Mais tarde, enquanto James estava sozinho com Robin, ele conta mais sobre sua ex-esposa. Ele diz que pouco antes dela morrer parecia que toda a alegria tinha sido tirada dela. Além disso, quando encontraram o corpo da falecida esposa, ela estava sem aliança. James acredita que isso pudesse indicar que ela estava lhe traindo. Quando estava sozinha em seu quarto, Abby sente alguém fazendo carinho em suas costas. Antes, Kelly tinha dito que sua mãe costumava fazer aquele tipo de carinho até que ela pegasse no sono, só que não havia ninguém no quarto. Kelly também presencia coisas estranhas ao ver objetos se moverem sozinhos pela casa. Ela percebe que aquele colar parecia estar intensificando os fenômenos de alguma forma. No dia seguinte, ela conta ao Todd sobre as coisas que estava vendo. Parecia absurdo que ela estava falando sobre fantasmas e isso não se encaixava muito bem com a personalidade dela. De todo jeito, agora a corredora fica determinada em entender isso tudo. Assim, ela usa o colar para tentar atrair qualquer tipo de sinal de que havia um espírito na casa. É importante falar que, devido a sua irmã mais nova ter dito que falava com sua mãe, Kelly achava que aquele espírito estava fingindo ser a mãe delas. Isso é interessante porque parece que ela viu uma penca de filmes de terror, aqueles em que os personagens se comunicam com um espírito achando ser um ente querido, só para depois descobrirem que era um demônio ou algo assim. Eu gostei que ela deduziu isso logo de cara, ou seja, que aquilo poderia ser perigoso. No quarto da Kelly, ela presencia objetos se movendo sozinhos. Pouco depois, ela vai falar com Abby. Aí a Kelly diz para sua irmã parar de falar com essa coisa. Abby diz que gostava de falar com seu suposto amigo imaginário, mas que já que a irmã pediu, ela ia parar. Kelly também fala com seu pai, e ela tenta dizer a ele que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Ainda assim, James não acredita logo de cara. Kelly continua a ver coisas estranhas, como quando na escola ela avista uma figura dentro de um saco plástico, parecia ser o cadáver da mãe dela, mas enquanto isso, Bernard vai visitar Robin e troca algumas palavras com ela. Na conversa entendemos que Robin já conhecia James quando ele ainda era casado com sua falecida esposa. Aparentemente, ela era uma amiga do casal.
Robin, no entanto, afirma que seu relacionamento com James só começou muito tempo após a morte da esposa dele. Ainda assim, Kelly também joga na cara da Robin essa informação, como querendo dizer que ela de alguma forma já almejava ocupar o lugar de sua mãe. A corredora tenta fazer mais um experimento. Dessa vez, ela espalha objetos que pertenciam à sua mãe pela casa e tenta fazer contato com o espírito. Ela também coloca sensores de movimento no ambiente. De repente, aqueles sensores começam a ficar malucos, o que parecia uma boa evidência do elemento sobrenatural presente na casa. Acho que o erro dela foi não filmar esse experimento, porque desse modo ela teria uma prova material para corroborar sua teoria. Ou sei lá, pelo menos chama o resto da família para que todos juntos presenciem tal fenômeno. De qualquer forma, fica claro que aquela presença poderia ter intenções malignas, já que o gatinho da família acaba morrendo quando uma estante cai em cima dele. Kelly conta ao seu pai tudo o que aconteceu e dessa vez James parece acreditar no que ela diz, apesar de mesmo assim não saber o que fazer sobre isso. Isso é outra coisa que surpreende nessa história, porque o James não é aquele típico personagem cético que vai até o final do filme naquela atitude de deve haver uma resposta racional para tudo isso. Na conversa com Kelly, ele também diz para ela que agora é hora da Robin assumir as funções que Kelly desempenhou por tanto tempo, porque ele queria que sua filha tivesse uma adolescência normal, sem tantas responsabilidades. Só que a corredora não gosta disso, ela queria que as coisas fossem como sempre foram. Numa noite vemos Robin ir até a garagem, onde ela pega a aliança que pertencia à ex-esposa de James. James aparece nesse instante e vai se aproximando de Robin, que não diz nada para ele. A atitude estranha dela termina com Robin golpeando James. Só que tudo isso era apenas um pesadelo que Kelly teve. Ainda assim, isso nos mostra que a jovem começa a associar esses fenômenos a Robin. Isso porque isso tudo se intensificou após a chegada dela na casa. Todd aparece para falar com a corredora e ele tem uma informação interessante. Ele diz que em uma de suas aulas ouviu sobre espíritos que ficam presos a objetos, ou totens. Kelly imagina que o colar de sua mãe seja o totem que esteja ligando o espírito ao mundo material. Ela pergunta ao Todd se é um jeito de dar fim a essa loucura, mas ele não sabe dizer. Pela noite coisas estranhas acontecem, só que dessa vez as coisas pioram bastante. Kelly percebe que o colar de sua mãe havia sumido, e em determinado momento ela vai falar com Abby, e a pequena é puxada por uma força oculta. James também presencia o fenômeno, e Robin presencia algo estranho ao que se olha no espelho e vê uma imagem cadavérica de si. No meio dessa confusão, Todd aparece na casa de Kelly porque ele tinha coisas a compartilhar. Ele tinha pesquisado na biblioteca mais sobre os totens e como eles se ligam a espíritos. E ele também descobriu que se destruir o objeto é possível se livrar do espírito. O que parece algo bem óbvio, né? Vamos ser sinceros. Bom, a família toda saiu da casa, e James tinha chamado Bernard para que ele os levasse para algum lugar ou algo assim. Só que quando o senhorzinho fica sabendo que o fantasma de sua filha está se manifestando, ele fica obstinado em ir para dentro da casa tentar falar uma última vez com sua filha. Essa cena é bem ridícula porque a forma como tudo é montado é meio Merlin. Acho que esse é um dos grandes problemas desse filme. Faltou orçamento e também faltou desenvolver melhor algumas cenas. Bom, todos se veem obrigados a voltar para casa quando percebem que Abby tinha sumido. Aí a coisa fica estranha de verdade, porque em determinado momento, Kelly fica sozinha com seu avô e ela simplesmente mata o velho. Depois ela encontra Robin e ela revela que ela mesma tinha matado sua mãe, porque o casal não estava mais feliz junto. Aí a Kelly mata a Robin também. No fim das contas, nós descobrimos que a Robin tinha um amor problemático em relação ao pai dela. Nesse momento, nós percebemos que as ações dela de assumir o lugar e as responsabilidades que sua mãe tinha não era uma coisa apenas de uma filha responsável. Havia uma espécie de complexo de Édipo envolvido. O fato do espírito começar a se manifestar de maneira mais clara após a chegada da Robin é porque o fantasma da mãe percebeu que isso criaria gatilhos para que Kelly manifestasse sua personalidade perversa. Afinal, antes de Robin, era apenas ela, sua irmã mais nova e seu pai. O mundo de Kelly era perfeito, mas agora essa intrusa veio destruir sua vida ideal e ela simplesmente não podia permitir isso. A Kelly também mata o Todd, e a razão para ela fazer isso é porque ela se sentia comprometida ao seu pai. Então todas as investidas de Todd que ela ignorava ao longo do filme, agora ganham um contorno maior. Nós entendemos claramente porque ela parecia tão obstinada em cortar qualquer movimento do amigo que tivesse conotação amorosa. Outra coisa, a Abby não tinha desaparecido, a Kelly tinha pedido para ela se esconder. Quando James descobre isso, ele acaba também conhecendo a verdadeira natureza de sua filha, o que o deixa apavorado.
Kelly consegue mobilizar o próprio pai e convencê-lo de que fez tudo aquilo em virtude do amor que sentia por ele. E outra coisa, a Kelly sabia o tempo todo que o espírito era de sua mãe, e ela o temia, porque ela sabia o que tinha feito com a própria mãe. Ou seja, esse plot twist acaba dando um novo significado para a trama. Só que no fim, o espírito de sua mãe se manifesta e consegue meio que trazer a Robin de volta à vida, o que é bem galhofa. Essa confusão se encerra quando todo mundo se confronta na sala e aí o espírito da mãe meio que dá um jumpscare na Kelly, o que faz com que ela escorregue numa das esculturas da Robin e é assim que ela morre. Após essa tragédia, a família decide viajar todos juntos. Eles estavam tentando superar tudo o que aconteceu antes de finalmente estabelecer um novo lar. Só que fica claro que a Abby continuava falando com o espírito de sua mãe. E assim acaba o filme. Olha, apesar desse filme não ser tão bom no aspecto técnico, eu acho o roteiro maneiro. É uma ideia inventiva todo esse lance da filha. Até porque o filme começa meio como um filme genérico de casa assombrada. Aí você pensa, nossa, mais um desses. Só que ainda pior porque claramente faltou orçamento para desenvolver bons sustos. E aí no final, apesar de ter algumas paradas galhofas no roteiro, tem um elemento bem interessante que acabou me surpreendendo. Eu acho que o que mais me chama a atenção no roteiro é que ele primeiro estabelece uma relação entre pai e filha que você não suspeita de nada, mas quando você entende o todo, as ações da Kelly ganham um significado diferente. Outra coisa que eu achei interessante é que o roteiro tenta te fazer desconfiar da Robin. Às vezes parece que ela tem intenções ruins, ou pode ser um mal-entendido. E enfim, eu achei bem interessante essa construção. Se fosse um diretor competente com um orçamento generoso, Totem poderia ser um filme bem melhor. Ainda mais porque eu estava pensando que seria uma bomba, então baixas expectativas podem gerar boas surpresas. Bom, mas é isso por esse vídeo, nos vemos no próximo e tchau!